o fim da cidadania automática nos Estados Unidos e os impactos na comunidade brasileira. Logo no início de seu mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma medida polêmica que propõe o fim da cidadania automática para filhos de imigrantes em situação irregular. Essa decisão, que altera profundamente um dos princípios fundamentais da Constituição americana, gerou uma grande onda de repercussões, principalmente entre as comunidades imigrantes, como a brasileira, que possui uma presença expressiva no território americano. Essa mudança legislativa é vista como uma estratégia direta para endurecer as políticas migratórias nos Estados Unidos, algo que foi uma promessa de campanha de Donald Trump. No entanto, especialistas jurídicos, líderes políticos e grupos de direitos civis questionam a constitucionalidade da medida e alertam para as graves consequências sociais e econômicas que ela pode gerar, especialmente para famílias imigrantes. O conceito de cidadania automática nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a cidadania automática, também conhecida como jus soli, do latim direito do solo, é um princípio consagrado pela 14ª Emenda da Constituição. Segundo essa norma, todas as pessoas nascidas no território americano são automaticamente cidadãs do país, independentemente da nacionalidade ou situação migratória de seus pais. Esse princípio foi estabelecido após a Guerra Civil, como uma forma de garantir direitos iguais a todos os nascidos no país, especialmente os ex-escravizados. Ao longo dos anos, essa prática tornou-se um marco distintivo do sistema de cidadania dos Estados Unidos. No entanto, a proposta de Donald Trump visa eliminar esse direito para filhos de imigrantes indocumentados, alegando que essa política incentiva a imigração ilegal e o chamado turismo de nascimento. A proposta assinada pelo presidente é uma tentativa de restringir o acesso à cidadania americana, retirando um direito que existe há mais de 150 anos. Donald Trump argumenta que o fim da cidadania automática ajudaria a combater a imigração ilegal, além de reduzir o número de pessoas que entram no país com o objetivo de obter vantagens legais e sociais para seus filhos. De acordo com a retórica de Trump, o turismo de nascimento seria uma prática crescente, na qual mulheres grávidas de outros países viajam aos Estados Unidos para terem seus filhos no país e garantir-lhes cidadania americana. Contudo, especialistas argumentam que essa prática é extremamente rara e não justifica uma mudança tão significativa no sistema jurídico do país. Além disso, Donald Trump defende que as políticas atuais criam uma sobrecarga nos sistemas de saúde, educação e outros serviços públicos. No entanto, críticos apontam que essa visão simplifica uma questão complexa, ignorando as contribuições econômicas e culturais que as comunidades imigrantes trazem para os Estados Unidos. Impactos na comunidade brasileira nos Estados Unidos. Além disso, muitos pais indocumentados temem que a nova medida aumente o risco de separação familiar, caso sejam deportados enquanto seus filhos ficam sem proteção legal. O posicionamento das autoridades e da sociedade. A medida proposta por Donald Trump gerou uma onda de reações negativas, tanto nos Estados Unidos quanto no cenário internacional. Diversos governadores de estados com grandes populações imigrantes, como Califórnia, Nova York e Flórida, já entraram com ações judiciais contra a proposta. Esses governadores argumentam que a cidadania automática é um direito constitucional que não pode ser modificado por uma ordem presidencial, sendo necessária uma emenda constitucional para alterar tal garantia. Organizações de defesa dos direitos civis e grupos pró-imigrantes também se mobilizaram para contestar a proposta. Muitos desses grupos têm trabalhado para fornecer apoio jurídico e educar as comunidades afetadas sobre os seus direitos, buscando evitar pânico e desinformação. No Brasil, a decisão também foi recebida com preocupação. A embaixada brasileira e outros representantes diplomáticos estão acompanhando de perto os desdobramentos do caso, buscando proteger os interesses de cidadãos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Enquanto isso, familiares no Brasil estão angustiados com as incertezas que a medida traz para o futuro de seus parentes, que vivem em território americano.
perspectivas legais e desafios futuros. Embora a medida de Donald Trump tenha sido apresentada com grande impacto político, sua implementação enfrenta desafios significativos. A 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos é clara em suas proteções, e especialistas jurídicos argumentam que uma mudança dessa magnitude exigiria não apenas apoio legislativo, mas também uma reinterpretação constitucional pelos tribunais superiores. Além disso, mudanças tão profundas nas leis de cidadania poderiam desencadear uma série de consequências econômicas e sociais, já que muitas famílias poderiam optar por deixar o país ou viver em condições ainda mais precárias para evitar deportação. Essas mudanças também poderiam prejudicar a imagem dos Estados Unidos como uma nação que historicamente acolhe imigrantes e celebra sua diversidade. O fim da cidadania automática para filhos de imigrantes indocumentados nos Estados Unidos é um tema de grande complexidade e sensibilidade. Embora a medida seja justificada por Donald Trump como parte de uma estratégia para combater a imigração ilegal, suas implicações vão muito além, afetando milhões de pessoas que já vivem no país e contribuindo para a sociedade americana. Para a comunidade brasileira, a proposta representa mais um desafio em meio a um cenário de incertezas. É fundamental que os líderes políticos, organizações sociais e cidadãos continuem mobilizados para defender os direitos das famílias imigrantes e assegurar que os princípios de igualdade e justiça, consagrados na Constituição dos Estados Unidos, sejam respeitados. A possível implementação de uma medida que revogue a cidadania automática para filhos de imigrantes nascidos nos Estados Unidos levanta importantes discussões sobre os impactos dessa decisão em diversas comunidades, incluindo a brasileira. Tal mudança poderia afetar não apenas brasileiros que vivem em situação irregular no país, mas também residentes temporários e turistas que viajam aos Estados Unidos com a intenção de dar à luz em hospitais americanos, buscando garantir cidadania para seus filhos. De acordo com dados de 2023, fornecidos pelo Ministério das Relações Exteriores, pouco mais de 2 milhões de brasileiros vivem legalmente nos Estados Unidos. Essa comunidade é composta por trabalhadores, estudantes, empreendedores e suas famílias, que contribuíram significativamente para a economia e a diversidade cultural do país ao longo das décadas. Entretanto, o mesmo levantamento revela um lado mais vulnerável da população brasileira nos Estados Unidos. O Instituto Pew Research Center, com base em dados de 2022, estima que aproximadamente 230 mil brasileiros vivem no país. Esses indivíduos enfrentam desafios diários, como acesso limitado a serviços básicos, insegurança no trabalho e o constante temor de deportação. Além da comunidade residente, os turistas brasileiros que viajam aos Estados Unidos com a intenção de dar à luz também seriam diretamente afetados. Muitas famílias enxergam essa prática como uma oportunidade de oferecer um futuro mais promissor para seus filhos, já que a cidadania americana abre portas para uma série de benefícios, como acesso a um sistema educacional robusto, oportunidades de trabalho e maior liberdade de mobilidade internacional. Embora o chamado turismo de nascimento seja um tema polêmico, ele representa uma parcela pequena dentro do fluxo geral de turistas que visitam os Estados Unidos. Ainda assim, a implementação de políticas que restringam a cidadania automática poderia desencorajar essas práticas, especialmente entre turistas brasileiros, que já enfrentam altos custos e burocracias relacionadas à saúde e ao parto em território americano. A comunidade brasileira nos Estados Unidos é reconhecida por sua contribuição significativa em diversas áreas. Brasileiros ocupam posições de destaque em setores como tecnologia, saúde, comércio e cultura. Muitos empreendedores brasileiros abriram negócios que não apenas atendem a comunidade local, mas também geram empregos e impulsionam a economia americana. Além disso, a presença de brasileiros é evidente em eventos culturais, festivais e na promoção da língua portuguesa. Esses elementos enriquecem a diversidade dos Estados Unidos e ajudam a construir uma imagem positiva dos imigrantes brasileiros. No entanto, medidas que restringem
Direitos de cidadãos nascidos no país ou dificultam a permanência de famílias podem comprometer essas contribuições a longo prazo. Para os cerca de 230 mil brasileiros que vivem em situação irregular nos Estados Unidos. Não deixe de nos seguir para você acompanhar as principais notícias do nosso país e do mundo.